Vamos começar falando do jogo que terminou agora há pouco lá em Fortaleza. Derrota do Atlético para a equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0. E, na verdade, vamos ver como é que foi essa derrota, então, do Furacão hoje. Temos, inclusive, o gol, né? Olha aí, o gol da equipe do Fortaleza, a cobrança do Machuca, que se fosse em português seria Machuca, né? Mas como é estrangeiro é Machuca, cobrança ali na cabeça do Kusevich. Falhou o Bento no gol? Falhou. Eu também acho que falhou. Saiu errado, né? Saiu errado? O Kusevich, claro, foi esperto, né, Marcelo? Mas o Bento, ele tenta sair e ele não acha nada, né? O Kusevich cabeceia antes dele. Para mim foi falha do Bento, que provavelmente fez seu último jogo pelo Atlético, inclusive. Então vamos ver o que o Bento falou desse jogo e se realmente foi o último jogo dele com a camisa do Furacão. Veja aí. Tô vendo que você tá com a camisa do Santos aí na mão, né? Ele deu de presente para você. Foi bom ver aí o Santos poder reencontrar, né? Alguém que certamente se aprendeu muito, né? Com certeza, é sempre bom encontrar ele. É um cara que me ajudou bastante. Bom, fico feliz, a gente sempre conversa bastante, vamos conversar depois ali também. É um cara que me ajudou muito, aprendi muito com ele. Sou muito grato também a ele por tudo que ele me ajudou. Não é fácil substituir um goleiro como o Santos. Não tenho dúvidas que é o goleiro mais vitorioso da história do clube. E bom, eu defino essa passagem, se vai realmente se encerrar, de muita alegria, satisfação. Alívio não é a palavra certa, mas é consciência que eu dei meu melhor e colhi os frutos aqui durante esse tempo no Atlético e sou muito grato toda vez que entro em campo e sou muito feliz representando essa camisa. Tô vendo que você tá emocionado, Bento. Um pouquinho, é sempre importante. Gosto muito de falar do Atlético, porque o Atlético é minha vida. Mais da metade da minha vida eu passei no clube, iniciei lá meus 9 anos e sempre que eu falo do Atlético não tem como eu me emocionar. Bom, o Bento falhou, o Atlético não jogou bem, né, Marcelo Ortiz, Felipe Dalck, criou algumas oportunidades, mas como você falou até agora há pouco no CNT Sport Debate, quem fez mais defesa foi o Bento. Teve que trabalhar muito mais. Aliás, o João Ricardo faz uma bela defesa naquele chute do Eric no rebote, lance difícil, porque tem muita gente na frente do goleiro e ele tem um reflexo. Reflexo total, assim. Olha, uma defesaça. Foi a defesa do jogo por parte do Fortaleza. Agora o Bento fez pelo menos umas 3 ou 4, concordo com o Dalck. Também para mim foi falha na saída dele no gol do Kusevich, mas sim, depois daquilo ele faz defesas dificílimas. No segundo tempo mesmo, né? As duas do Moisés. Moisés, que aliás, acabou o jogo, a torcida deu uma vaiada nele, não gostou, porque ele teve a chance de definir o jogo. Mas o Bento também teve seu mérito, pelo menos em 2 vezes, 2 belas defesas. Mas não foi um jogo bom pro Atlético. Se ele pegar o lado do Atlético, não foi um jogo bom de volta, Dalck. E o que preocupa, para mim, eu falei na primeira parte do Programa Nacional, né? Que são times equivalentes. Então, se o Fortaleza coloca muito mais reservas, esperava mais o Atlético. Agora, o que mais me preocupa, Osmar, é exatamente isso, Dalck. É o terceiro jogo que o Atlético não consegue reverter um resultado, perde 3 jogos na sequência, e aí não é a preocupação do brasileiro. Acho que no brasileiro até pode-se dizer que perder Fortaleza nada assim fora do normal. Agora, a sequência é muito ruim e os outros 2 jogos. O Danúbio e o Sportivo Almeriano são times muito mais fracos que o Fortaleza, mesmo esse time reserva do Fortaleza. E conseguiram ganhar do Atlético e mais, Dalck. O Atlético teve contra o Juventude e lá no Paranaense contra o Operário as 2 únicas vezes que o time saiu atrás do placar e conseguiu reverter. Em todas as outras ele não consegue. Então algo tem que ser feito, certo? Você sair atrás do placar é coisa do futebol. Agora não conseguir reverter mostra já uma falha um pouco maior. O Atlético, ele não mostrou tanta evolução assim. Ele estava fazendo muito valer questão de mando de campo, e daí, claro, tem algumas goleadas nesse meio de caminho que surpreendem pelo placar, mas os adversários extremamente frágeis. E daí, o que mais surpreende negativamente não é a derrota para o Fortaleza, como o Marcelo disse. O problema para mim é perder para o Danúbio e para o Ameliano em casa. Os 2 jogos. Ficar em segundo num grupo que era completamente fraco, né? Um grupo que tinha um time venezuelano jogando a 700 quilômetros da sua casa e semi-amador. O Ameliano, pela primeira vez numa competição internacional, também muito frágil. Um Danúbio que não conseguiu vencer o Raio Zuliano, que eu acabei de chamar de semi-amador.
Semi-amador não, é semi-profissional. Então, assim, o que me incomoda mais são as duas derrotas na Sul-Americana. A derrota de hoje, acho que é normal. Só que pelo tempo que teve o Cuca para trabalhar e não mostrar evolução, isso é o que me incomoda. Vamos ver o que o Nicão falou sobre a partida de hoje. A nossa repórter Monique Vilela conversou com ele. Veja aí. Um jogo mais aberto. Aí, pelo resultado, a gente está perdendo ali no final. A gente espaçou um pouco em busca do resultado. Tivemos oportunidade. E futebol é dessa forma. Vai ter dia que as equipes vão chutar e a bola vai entrar no nosso gol e vai ter dia que a gente vai chutar uma bola, a gente vai fazer o gol e vai descer. Esse é o futebol, as equipes todas muito fortes, equipes de muita competitividade, Fortaleza sempre uma equipe dos seus domínios, mas agora é levantar a cabeça, a gente sabe que é um ano muito importante para o clube e que a gente precisa aí esses próximos 10 dias aí trabalhar para que a gente possa lutar diante da nossa torcida, na nossa casa, diante do que fazer um grande jogo. E aí, Marcelo Ortiz e Felipe Dalck. O Atlético agora volta a campo só no dia 13, que vai ser uma quinta-feira, 9 da noite, contra a equipe do Criciúma. O que é que o time tem que corrigir até lá? Muita coisa. Nesse momento tem muita coisa. É claro que tem uma coisa que incomoda muito, e eu acho que incomoda internamente, é toda hora bater nessa questão de precisar de reforços. Todo mundo sabe que o Atlético precisa de reforços. Todo mundo sabe que o Atlético precisa de 3 titulares. Que o Atlético precisa de um ponta para vir e resolver. Um cara bom. Só que toda vez falar de Dudu, de Rony, de Gabigol e não sei o quê, e de reclamar em coletiva, eu acho errado por parte do Cuca. De reclamar em coletiva. Isso vai minando dentro do vestiário. Isso vai incomodando os jogadores que estão ali. Infelizmente, no Brasil, né, Marcelo? Os jogadores são, entre aspas, mimados e qualquer coisinha afeta os jogadores. Fica bravo, vira a cara e daí para de jogar. Infelizmente, isso é uma verdade. Então, tem dia para trabalhar, tem tempo para trabalhar, só que da última vez que teve tempo, o Atlético parece que evoluiu para esses últimos 3 jogos que teve. O que me chama a atenção negativamente, Dalck, é exatamente isso, Osmar. No primeiro momento em que o Cuca teve mais tempo para trabalhar o time, contra o Sportivo Americano... Que era o que ele estava reclamando. Exatamente. Que não tinha esse tempo e realmente não tinha, mas quando ele teve tempo, o time piorou contra o Sportivo Americano. Agora, teve um tempo menor, jogou contra o Fortaleza, não foi bem. Tem mais 11 dias, Osmar. Tem que ser corrigido, o Atlético começa a apresentar problemas defensivos, não é de hoje. Então, esse gol, bola aérea, é antigo já no Atlético, então não é de agora, mas continua e tem que tentar ser resolvido porque é uma bola parada. A bola parada no treinamento tem como tentar corrigir essa situação. E ofensivamente, Osmar, e até a escolha dos jogadores. Se o Pablo não vem bem ultimamente, uma coisa, e eu concordo, que você tem que respeitar a história que tem o Pablo dentro do clube. E uma história recente, o Pablo não vinha mal, só que o Pablo vem mal nos últimos jogos. O Mastriani é o reserva imediato. Se você tem o Pablo, vamos lá então, respeito, deixa o Pablo começar o jogo. Mal na partida. O normal, Osmar, é que o Mastriani entre. Que me desculpe, qual é a ideia, eu não sei, mas colocar o Diório, sinceramente, eu não consigo entender. O Diório é um jogador que briga, que luta, com todo respeito aos peladeiros, mas muito mais parece isso. Aquele cara que está em toda a bola, luta, briga e tal. Só que de vontade apenas, Osmar, não adianta. O Mastriani, comprovadamente, é muito mais jogador artilheiro do que o Diório. Pode não brigar tanto em campo, mas é mais jogador. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.